Pessoal, começando nossa aula de número 3. Hoje é quarta-feira e é o último dia para você solicitar o seu certificado, tá bom? Então, se você ainda não solicitou, clica no botão aqui de cima e lembra que o certificado é opcional, ele tem uma taxa de... E aí, para solicitar, é até hoje, clicando no botão aqui de cima, tá bom? Não esquece. Vamos para aula? Então vamos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar passo a passo da massagem, tá? E lembra que eu falei na aula passada que a gente precisava de papel e caneta para vocês irem anotando tudo que eu vou falar, porque é mais importante do que está no slide. Então, se você não separou ainda, vai buscar um papel e a caneta enquanto eu falo como começar a massagem, tá? Então, bom, o preparo começa antes do cliente chegar, porque as pedras devem ser aquecidas antes, né? Eu falei para vocês ontem sobre isso, não adianta aquecer quando o paciente já está na sala, né? Tem que aquecer antes, se você for fazer uma massagem completa de pedras quentes, tá? Sempre testa a temperatura antes de aplicar no paciente. Porque você pode queimar, porque pode não ser tolerável, suportável para ele, tá? Para a sensibilidade dele. Então, sempre testa na sua mão, no antebraço. Eu sempre gosto de testar assim, perto do cotovelo, que é uma área sensível. E pergunta: aplicou a pedra? Pergunta: tá tudo bem? Tá ok? Pode deixar? Se não, vamos colocar uma toalhinha embaixo? É isso, tá? E lembra da dica do recipiente com água fria também, para você conseguir resfriar a pedra mais rapidinho. Separe creme ou óleo da sua preferência, de preferência profissional, tá? E aí pode ser com ativo ou sem ativo, pode ser neutro, sem cheiro, tá? Como você quiser utilizar. Inicie posicionando as pedras nos pontos que escolher, então nos pontos ali estratégicos para relaxamento ou para energia circular ali no corpo das pessoas, tá? Que é como os orientais fazem. Quando eu aprendi pedras quentes, eu aprendi com o japonês. Ele dava curso e ele falava muito de energia. E eu não queria muito, assim. Eu queria fazer a técnica ali, gente, aplicação de calor, fisiologia e pronto, acabou. E quando eu comecei a aplicar as coisas que ele me ensinou de pontos, de energia circulando, a minha massagem melhorou, fiquei mais tranquila, mais segura para fazer. E foi melhor, assim, para os pacientes também. Então, acho que vale a pena levar isso em consideração. Falei bastante com vocês, né, no final da aula passada. Então, a gente vai iniciar posicionando as pedras nesses pontos e depois escolha começar ou pelos pés ou pela cabeça e siga para os próximos segmentos. Eu sempre começo massagem pelos pés. Por quê? Os pés é a área mais distante aqui do nosso centro e eu vou relaxar a parte que suporta o nosso peso todo dia, a parte que tem muita tensão ali, né? Então eu fico com sapato, com meia apertando. Sempre começo por lá para já dar um choque de relaxamento. E também porque eu acho que terminar em decúbito ventral, de barriga para baixo, é mais relaxante. Terminar nas costas do que terminar em decúbito dorsal, de barriga para cima, tá? Mas, se o cliente pedir, eu faço ao contrário também, não tem problema. Mas aí você vai ter que seguir a linha. Se você começou do pé, você vai subindo. Não adianta você fazer no pé, depois querer fazer no braço, depois querer fazer no abdômen. Não, tem que seguir a linha, tá? Para ir relaxando parte a parte. Se você começar na cabeça, faz cabeça, pescoço, membros superiores, tá? Então escolhe por onde você gosta de começar, por onde você quer começar, qual é a técnica que você quer usar. E aí você vai seguindo, tá? Não fica mudando. Faz o pé, depois faz a mão, depois vira, depois desvira, tá? Segue tudo, vai nessa linha. Quais são os pontos de aplicação das pernas? Então, os pés, entre os dedos dos pés, abdômen, mãos, tórax, rosto e dorso, tá? As costas. Esses pontos de aplicação não são de deslizar, são de deixar a pedra ali. Tá? E também os pontos de dor. Então, se a pessoa tá com dor no ombro, encosta uma pedra ali para ir relaxando, para a musculatura ficar menos tensa, tá? Mas esses são os pontos que geralmente a gente já coloca quando a pessoa entra. Então, ó, tá vendo? Aqui tem alguns exemplos, ó. Entre os dedos dos pés, e aí eu preciso das pedras, essas são de basalto, pequenininhas, tá? Porque é uma área pequena. Posso colocar aqui
Tá vendo? Ó, o paciente já deitado e eu coloco aqui, ó, perto. Eu, Bianca, gosto de usar esse tipo de pedra para fazer um ciclo de energia. Eu deixo uma nos pés, sem apoiar no paciente, na maca mesmo. Uma embaixo de cada pé e uma acima da cabeça, fora da maca, fora da cabeça dele também, na maca, tá? Pra deixar a energia circulando ali entre uma e outra. Eu gosto de fazer isso. E uso as pedras de basalto, as pedras que eu utilizo para massagem mesmo, para deixar nos pontos que eu já quero ir aquecendo, tá? Eu posso deixar assim nos pés, posso deixar na coxa, no abdômen, aqui também é muito legal. Posso deixar aqui no tórax, perto da garganta, no rosto, aqui na testa, é sempre bom de deixar, relaxa bastante, tá? Posso deixar na mão, então o paciente pode ficar assim, em posição anatômica, segurando a pedra. Quando ele tá de barriga para baixo, decúbito ventral, eu também posso deixar aqui na mão dele, tá? Pra ir aquecendo. E na coluna, a gente sempre segue a coluna toda, né? Muito, muito legal. Vai aquecendo. E geralmente é como a gente vai achar as fotos. Olha, o paciente aqui, quando o paciente vira, né? Eu posso deixar essas pedrinhas aqui. Posso colocar as pedras maiores na sola do pé. Aí tá vendo aqui que já tem na perna, tá? Na parte de trás é mais fácil de apoiar. A gente pode ir apoiando no corpo todo. E aí eu tiro essa pedra para massagear aquela região. Então, se eu vou massagear o pé, eu tiro essa pedra, volto ela lá pro aquecimento e faço ali. Tirei a pedra, aí eu tirei, eu não volto a colocar a pedra aqui, tá? Para o paciente também entender que no pé eu não vou voltar mais. Senão depois eu vou ter que sair tirando todas as pedras. Então, deixa assim, o paciente virou. Coloco todas as pedras que eu quero e começo do lugar. Eu coloco a pedra no lugar que eu vou primeiro. Então, se eu vou primeiro no pé, eu já coloco no pé. Aí eu vou lá na perna, na coxa, coloco pedra por pedra na coluna, coloco uma no pescoço, talvez uma na cabeça. E aí sim eu volto para tirar de um pé, fazer massagem ali, guardo todas essas. Aí tiro do outro, todas essas, tá? Então eu vou fazendo assim. Quando o paciente chega, também vou apoiar as pedras, eu vou primeiro lá no pé, porque é o primeiro lugar que eu vou tirar, senão ele fica pouco tempo, tá? Vou fazendo assim. Então, ponto de aplicação das pedras de acordo com os chakras que eu falei pra vocês. Então, a gente vai usar 7. Tem um monte de chakras espalhados pelo nosso corpo, mas são 7 os mais vistos, os mais falados, os mais importantes, tá? São os principais. Então, eles vão lá do topo da cabeça até a base do nosso corpo, lá no assoalho pélvico, lá na parte genital, tá? Então, eu tenho aqui a representação pelas cores, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, eu tenho o chakra básico, tá lá no vermelho, o sacral, que é o laranja, o plexo solar, que é o amarelo, o coração, que é o verde, ou cardíaco, geralmente a gente fala chakra cardíaco, o laríngeo, que é o azul turquesa, o clarinho, o frontal, que é o azul escuro, e o coronário, que é o roxo. Cada um dos chakras, eles têm uma ação diferente no nosso corpo. Então, por exemplo, eu, que sou da fisioterapia pélvica, que trabalho com assoalho pélvico, que trabalho ali na região íntima, eu uso muito a ativação do chakra básico, que é o chakra vermelho, que tá aqui, ó, tá vendo? A gente não tem uma posição anatômica na anatomia, né, que a gente divide as partes do corpo ali, né, que é o homem com a palma da mão para frente, em pé e tal, essa posição anatômica. Essa aqui a gente vai chamar de posição anatômica para ver onde é que tá os chakras. Então, sempre assim, na posição de lótus do yoga, tá? Então, eu sempre uso o chakra básico. Eu posso deixar, eu geralmente deixo uma pedra em cada um para ativar. Então, eu vou deixar uma na região aqui, aí essa região é polêmica, né? Por quê? Eu vou chegar e botar uma pedra lá? Não, eu deixo na maca, entre as coxas, sem encostar, sem mexer, sem. Tá, ok? Não, é lá. Eu, Bianca, que trabalho com essa área e as minhas pacientes estão preparadas para o que vem, eu deixo na parte de cima do corpo delas. Então, ali na região de monte de pubis, que é onde ficam os pelinhos ali, tá? Eu, Bianca, porque eu trabalho com isso, porque elas sabem o que vai esperar, tá?
E porque eu já conversei com elas antes. Tá bom? Vocês podem deixar na maca mesmo se vocês quiserem ativar. Igual eu falei, que eu não preciso deixar na cabeça nem no pé, que eu posso deixar na maca e só deixar a energia ali próxima, tá? Não preciso apoiar, ok? Então tá bom. E aí, sacral, mais ou menos ali embaixo do umbigo, mais ou menos. O plexo solar um pouquinho acima, então embaixo assim do osso externo, vou achar aqui, ó, sacral, em cima do umbigo eu deixo. Aí o plexo solar eu deixo embaixo ali das mamas, sabe? No, na junção das costelas, aqui, ó, nas últimas. O cardíaco em cima do peito, em cima do coração, né? O laríngeo, lá na garganta, o frontal na testa e o coronário na cabeça, tá? Bianca, mas se a pessoa for uma pessoa, assim, muito espiritualizada e que começa a se sentir mal, começa a sentir que tem uma área... Isso já aconteceu comigo, assim, de fazer, né? De falar, nossa, mas tá formigando, tá sentindo. A pessoa vai te falar, você retira a pedra, porque tá movimentando ali, talvez esteja entrando... A gente chama de alinhamento de chakras, que isso aqui precisa estar alinhado, tá? Tem até uns memes aí. Meu meme preferido da vida é não venha desalinhar os meus chakras. Porque quando você tá com isso aqui alinhado, você tá pleno, entendeu? Tem várias atividades que você pode fazer para alinhar. Enfim, aí vocês vão pesquisar isso, porque daria mais umas 25 aulas para explicar tudo isso para vocês. Mas é legal de saber que a gente pode auxiliar nesse processo. E a gente pode usar a cor das pedras correspondentes. Lembra que eu mostrei para vocês? Pois é, dá pra gente usar, tá? A cor correspondente ou não. Só de usar o calor e de apoiar ali na região a pedra de basalto mesmo, a gente já consegue ativar, trabalhar com isso, tá? E outra, é uma área de trazer calor aqui, ó, pro centro do corpo, tá? Então, mesmo na fisiologia já ajuda bastante. Falei, né? Já dá que pode utilizar a pedra com cor ou não. Aí aqui eu deixei para vocês mais ou menos a localizaçãozinha separada. E aqui embaixo tem o nome dele em sânscrito, tá? Que é a linguagem antiga lá da Índia, de várias culturas, enfim, tá? De onde veio o yoga, por exemplo, as posturas do yoga. Tem também o nome dos chakras em sânscrito, tá? Vamos lá, vamos começar a falar da aplicação da técnica. Membros inferiores. Então, eu começo por lá, é o meu primeiro contato de deslizamento que eu tenho com o paciente. O meu primeiro contato é apoiando as pedras. E o primeiro contato de deslizamento das pedras ou das mãos é lá pelos pés, onde eu começo, tá? Então, os pés. Massageie os pés partindo do calcanhar. Use mais as bordas da pedra, então a pedra de pezinho, sabe? Não ela deitada. Na sola do pé e no dorso do pé. Próximo ao tornozelo e em volta dos maléolos, sabe aqueles ossinhos que tem ali no tornozelo? Parece uma bolinha. Use o meio da pedra. Movimentos seguindo linhas e movimentos circulares são ótimos. Então, o que é movimento seguindo linha? É fazer em linha reta. Certo? Eu vou fazer esse movimento. Ou movimentos circulares, tá? Movimento de deslizamento ou movimento de circular, movimento de fricção. É ótimo, tá? Se você optar por usar só as pedras, tá tudo certo. Você vai deslizando só com a pedra. Se você quiser usar as mãos também, né? E mesclando, aí você vai vendo o que fica melhor pra você. Eu primeiro faço com a pedra para deixar bem quentinho. Aí depois eu faço um pouquinho com a mão. Só que vou falar como é que eu faço. Então, tem lá pedra no pé, certo? E a gente vai fazendo pé, perna e coxa. E depois eu faço tudo. Então, eu faço pedra, faço tudo no pé, tudo que eu quero fazer com a pedra no pé. E eu posso fazer, gente, o movimento que eu quiser. O importante é utilizar o calor, o importante é utilizar a pedra. Se você já faz massagem, vai ser ótimo para você. Você vai usar a mesma coisa que você já faz, só com a pedra, tá? Se você não faz massagem, vai ter que pegar um pouquinho ali da mão para conseguir direcionar a pressão e tudo mais. Ok, então eu faço pé, fiz tudo com a pedra, já tirei, já voltei essa pedra lá pra aquecer. Porque também parece que a gente tem um rio de pedra, né? Não, a gente tem aquela quantidade. Depois eu vou mostrar pra vocês os investimentos e vão ver. E claro, a gente pode ir comprando, quanto mais pedra você tiver, melhor. Só que não dá pra aquecer todas de uma vez. Então tem que, sabe, tirou, aí
tirou do paciente, já volta para o aquecimento. É assim que funciona. Eu tirei do pé, aí eu vou fazer na perna, aí eu vou fazer na coxa, com as pedras todas, dou uma passada do pé até a coxa, aí eu tiro tudo e venho com a mão um pouquinho para finalizar. Aí eu vou pro outro membro. É assim que eu faço, tá bom? Então no pé, vocês podem utilizar bastante o dorso do pé ali, sabe? Como é que as pessoas chamam? Dorso, peito do pé. Pode usar bastante a pedra ali. Na sola do pé, a gente também tem pontos que são da reflexologia, né? Que ligam ali aos órgãos internos, à nossa coluna. Então, se você quiser saber um pouquinho disso, você pode utilizar a pedra para ativar esses pontos e melhorar outras coisas no nosso corpo, tá? A reflexologia associada à pedra quente também é ótima. Por exemplo, a lateral do pé, sabe o dedão lateral do pé? É a nossa coluna, por exemplo. Então, sempre dá para fazer ali. Isso eu uso bastante nas minhas gestantes, tá? Ah, uma coisa que eu não sei se eu falei. Posso fazer massagem de pedras quentes em gestante? Pode. Poder pode, assim, não tem nada na literatura que fale, olha, é proibido, é contraindicado para gestante. Pode. Mas geralmente as gestantes não gostam. Por quê? Porque o calor aumenta, né? Então, outro serzinho ali, então, geralmente elas ficam com muito calor, tal, mas o calor é ótimo para gestantes. Então, apoiar as pedrinhas ali na coluna, né? Só que a gente não pode, não vai dar para apoiar 100% na coluna, por quê? Porque ela não fica de barriga para baixo, né? Ela fica de lado. Então, a gente pode utilizar. Então, pode fazer em gestante? Pode. Mas, com todo o cuidado, respaldo médico do obstetra, tá? Porque ele que sabe como é que tá o corpo dela internamente, não a gente. Então, ok. Fez lá no pé, pode fazer bastante na coluna ali. Isso eu faço bastante na representação da coluna no pé, né? Que é lá na bordinha lateral próximo ao dedão. Faz tudo do dedão ao calcanhar. Pode fazer bastante, pode utilizar a pedra, pode utilizar o dedo, tá? Por mais que eu mescle a minha mão, eu sempre vou deixar um tempo muito maior para pedra, porque é massagem com pedras quentes, tá bom? E vocês podem fazer isso também na massagem de vocês, vai ficar ótimo. Vamos para as pernas. Então, terminei os pés. Ok, vou lá para a perna. Então, perna, geralmente se chama de panturrilha, né? Mas geralmente chama de panturrilha a parte de trás. Na parte da frente, a gente precisa ter um cuidado. Então, na vista anterior, um cuidado. Desliza as pedras nas laterais da perna. Se o paciente está de barriga para cima, você não vai ficar deslizando a pedra na parte de cima, assim, ó, do ossinho, porque machuca, tá? A tíbia é muito próxima, assim, né? Tem pouca gordura, tem pouca musculatura passando por cima dela. Então, dói um pouquinho. Se dói de apertar com a mão, imagina com a pedra, tá? Então, utiliza mais as laterais da perna enquanto o paciente está de barriga para cima na maca. Na parte anterior, evite pressões sobre o osso e não usem a borda da pedra, usa só a pedra achatadinha mesmo, a parte achatada. E na parte posterior, aí, né, que as pessoas chamam de panturrilha, aí a pressão pode ser bem profunda, porque pode utilizar a borda também, porque lá tem mais musculatura, tem mais gordura depositada, então não vai ficar doendo, não vai ficar dolorido para o paciente, tá? Para dores reumáticas, utilize calor das pedras sobre os joelhos. Então, essa dica aqui muito legal. Nas articulações, geralmente quem tem artrite tem dor, né? Nas articulações. Então a gente pode apoiar um pouquinho para utilizar, né? O joelho é uma área que também é mais superficialzinho, assim, os ossos, né? Não tem muito músculo ou gordura, é mais tendão passando ali. Então, não é uma área para a gente ficar friccionando muito, ficar fazendo pressão forte. Mas nas laterais do joelho também dá para fazer, também dá para apoiar a pedra um pouquinho para deixar, tá? O joelho a gente não pula não, a gente faz também, tá? Então perna é do joelho até o tornozelo, tá? E depois a gente tem a coxa, que é aqui, ó. Ah, eu deixei uma fotinho. Tá vendo? Ah, isso aqui, essa foto era que eu ia falar para vocês, tá vendo? Tá sem pedra. Então eu já tirei a pedra do pé, já fiz no pé, já fiz na perna, já fiz na coxa. Aí eu venho fazendo do pé até a coxa com a pedra. Aí depois eu dou uma soltadinha, assim. Se eu achar que tem um ponto gatilho que eu quero soltar com a mão, eu solto. E depois parto para outro, tá?
Coxas. Quanto maior a área despida, mais musculatura conseguimos trabalhar. Por quê? Porque geralmente a pessoa vai de shortinho, ou a gente coloca a toalha até o meio da coxa. Não precisa, a gente cobre só a área ali íntima, tá? E a pessoa pode ficar de biquíni, de calcinha, de cueca, não tem problema, né? A gente tá ali como terapeuta. Então, se a gente tem essa trava na gente mesmo, de colocar até o meio da coxa, ou pedir para ir de shorts, a gente vai trabalhar uma área menor. E a área aqui da coxa, principalmente nas laterais, a gente solta ciático, a gente trabalha dorzinha, essa área aqui, a minha chefe brinca que é a área de culote, ela chama a área de culote, que é bem na lateral do quadril, é uma área dolorida que a gente tem que soltar, né? Tem bastante tendão, ligamento forte passando por ali, a fáscia também fica presinha, então a gente precisa trabalhar essa área. E se o paciente tá muito coberto, a gente não vai conseguir, tá? Então tenha na mente que a gente tá ali como terapeuta e ele tá ali como paciente. Então, só isso, tá? Deixa uma área grande despida. Nessa região, a pressão pode ser bem profunda e pode seguir as fibras musculares. Então, tanto anterior quanto posteriormente, a pressão pode ser profunda, porque é uma área com muita musculatura e mais gordura, não vai machucar. E posteriormente, a gente pode avançar até as nádegas, tá? Se aqui a gente vai para as laterais, na frente, e para o interno de coxa também, a gente pode ir para as nádegas, não tem problema, tá? E como eu falei, lá ali no quadril, né, no bumbum, nas nádegas, como vocês quiserem chamar, a gente solta ciático, fica lá no meio, né, a gente solta piriforme. Então, por que não? E as pedras também a gente pode utilizar ali as bordas, pode utilizar a parte achatada, pode fazer um mix, borda, achatada e mão, enfim, tá? Dá pra usar as pedras de todo jeito. Vocês estão vendo, acompanhando comigo, que é muito fácil fazer isso. É muito fácil. Gente, essa técnica é muito fácil. Você vai utilizar a pedra para massagear. Vai fazendo pressão, vai passando a pedra na pessoa. A pedra, ela já é um acessório que funciona por si só. Então, você não precisa ter uma técnica maravilhosa de aplicar. O que você precisa é saber reconhecer o corpo daquela pessoa, como é que ele tá, onde é que ele precisa de mais calor, onde é que ele precisa de mais pressão, se eu preciso soltar ou não os pontos, tá? E saber aplicar o calor, saber o que acontece no corpo. Esse é o ponto-chave da massagem com pedras quentes. Não é a técnica. A técnica de massagem é muito fácil, né? Fazer massagem com a pedra. É isso. Ah, mas lógico, eu vou passar membro a membro, vou passar parte por parte, porque eu quero que vocês façam a melhor massagem de pedras quentes do mundo, tá? Membros superiores, mesma coisa, mas vou passar para vocês. Começo pelas mãos. Eu gosto de começar distal para proximal, tanto que está mais longe do centro para o que está mais perto. Mãos. As mãos são muito relaxantes. O pé é muito relaxante, né? Porque, como eu falei, a gente tem ali a área que carrega o nosso peso, que suporta todo o nosso corpo, mas as mãos é por onde a gente mais trabalha, né? Porque a gente pega isso, pega aquilo, carrega isso, carrega aquilo, come com a mão, a gente faz a comida com as nossas mãos, que elas também trabalham bastante. E então é muito relaxante apertar. E existe uma correlação das mãos com os pontos dos chakras. E a gente pode aproveitar. Ponta dos dedos, meio da mão e punho, tá? Em posição anatômica. Não é aqui no dorso da mão, é na palma da mão. E as bordas das pedras são bem-vindas, tá? Para seguir linhas. Aqui na mão a gente pode utilizar a pedra toda, uma pedra maiorzinha. E aqui as pedras maiores. Também dá para apoiar as pedras assim. Só que no pé, os dedos são mais juntinhos. Então a gente apoia a pedra e o paciente fica assim, com o pé para cima. Ou apoiado na maca, assim, com o pé para baixo. E a pedra fica lá. Na mão, quando ele relaxa, ele vai abrindo. E aí que tá o perigo da nossa pedra cair, né? Porque ela pode soltar e rolar da maca. Ou se o paciente soltar também não vai fazer o efeito. Então, entre os dedos das mãos, não acho legal colocar. Acho que se a gente colocar uma pedra maior na palma da mão, fica melhor, tá? Ah lá, a correlação. Então tá aqui, ó. A cor, pra vocês verem. Só que a gente pode aproveitar para estimular tudo, né? Geralmente eu faço até com a mão mesmo, assim, nas massagens terapêuticas normais, assim, clássicas. Não que essa não seja normal, tá? Massagem clássica, só com a mão. Eu gosto de ativar, assim, de mexer um pouquinho, mexo aqui. Mas vocês estão vendo que a cor é diferente? Que aqui segue uma linha, certo? O vermelho é sempre aqui, o laranja é sempre aqui e assim por diante.
Aqui muda, onde tá o laranja, onde tá o vermelho. O verde tá aqui, o amarelo tá, entendeu? Então você não precisa decorar isso, a não ser que você seja um terapeuta que trabalha muito com essa parte e você queira ativar o chakra X pela mão. Eu quero ativar o chakra cardíaco, aí você precisa saber que tá lá no mindinho, no dedo mínimo, tá? Mas se não, você pode fazer só a ativação mesmo, colocando a pedra na palma da mão, aqui, ou passando mesmo a pedra ou a mão, tá? É bem relaxante, a mão é super relaxante. Antebraço. Evita pressão profunda na lateral. Aí é diferente da perna. A perna a gente não faz na frente e aqui a gente não faz nas laterais, ó, porque é dolorido. O antebraço é uma região dolorida, até para massagem, assim. Então, aqui, evita fazer muita pressão. Aqui a pressão pode ser maior, tá? Na parte anterior, tá? Que a posição anatômica é com a palma da mão para frente. Então, essa é a parte anterior. Pode fazer mais, mas aqui e nas laterais, se você apertar muito, vai machucar, vai ficar dolorido demais, tá? Então, utiliza menos pressão. Mas é importante passar. A bordinha da pedra é legal a gente passar aqui no meio, tá? Tem a membrana interóssea aqui, é ótimo a gente trabalhar essa região. Você pode deslizar a pedra até o cotovelo ou seguir até o ombro, tá? Então, você pode fazer aqui primeiro ou já fazer tudo de uma vez na pedra. E use o calor nos cotovelos para as dores, assim como lá nos joelhos. Braços e tórax. Então, no braço aqui, a gente vai avançar para essa região. A gente não vai parar aqui, tá? A gente vem para cá, ó. Deslize em todo o braço, ombros e região clavicular. Aqui, subclavicular, tá? Essa região aqui de peitoral. Avance entre as mamas, mas não pressione, porque tem um osso externo. Mas esse primeiro a gente vai perguntar se pode. Geralmente, homem não liga, mas a mulher, a gente pede para tirar sutiã, blusa, top, biquíni, tudo, e a gente põe a toalhinha, né? Para ela se sentir melhor. E aí, eu só vou fazer se ela permitir, né? Porque as pessoas têm os seus bloqueios, não quer, e a gente precisa fazer, porque nem é uma área tão relaxante também, porque aqui é bastante osso, né? O osso externo é dolorido também. Se você apertar seu osso externo, aí você vai perceber como ele é dolorido. Então a gente só vai passar mesmo para utilizar calor. Mas até aqui, assim, ó, a gente faz, tá? Peitoral, então segue o braço, vem até aqui. E muda o posicionamento dos braços. Então leva a mão para trás da cabeça para trabalhar aqui. Trabalha aqui, tá? Vai mudando, suspende o braço, segura e vai usando a pedra. Dá pra fazer isso, tá? E não esquece de avançar pra região ali de tórax, porque é bem importante. Abdômen. É ótimo para aliviar as cólicas e auxiliar o trânsito intestinal. Então dá pra gente fazer manobra ali no sentido do trânsito intestinal, tá? Sentido horário. E dá pra aliviar as cólicas. A gente não faz isso quando tá com cólica, não apoia uma bolsinha de água quente? Então, a pedra auxilia isso também, tá? E a gente pode utilizar tanto o meio quanto as bordas da pedra. E em movimentos circulares são muito bem-vindos. O abdômen é tranquilinho de fazer, é só você seguir ali o contorno mesmo, tá? E a pressão é média. Não é nem muito leve, mas também não é muito forte. Porque ali a gente tem muita víscera e não tem osso para proteger, tá? Então, a gente viu, vamos recapitular. Membros inferiores, membros superiores e abdômen, certo? Praticamente, a gente fez a parte anterior todinha e já viu nos membros a parte posterior também, né? Tranquilo, técnica facinha. Na próxima aula, a gente vai ver cabeça, cervical e dorso. E eu vou falar um pouquinho também com vocês sobre segurança na hora de atender. Tá? Como passar a técnica, porque eu tô falando que a técnica é fácil, mas a primeira vez que você fizer, você vai falar, meu Deus, o que eu faço com essa pedra? Foi comigo, foi com as minhas colegas que trabalham com isso, foi assim com todo mundo. Então, eu sei que vai acontecer com vocês. Qual é o segredo? Treinar, né? Essa é uma técnica que para você treinar, você primeiro precisa investir. Mas se você conhecer, trabalhar num lugar que tem as pedras e você for treinar, ótimo. Se você não tiver como treinar, você vai ter que investir, né? Vai ter que comprar para treinar. Mas se você quer trabalhar com isso, já é um investimento de trabalho, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Amanhã eu falo um pouquinho sobre investimento, quanto é que custa, como é que compra, tudo isso, tá? E a gente vai falar das partes que particularmente eu mais gosto, que é cabeça, cervical e dorso. As partes mais relaxantes.
a parte que o paciente ela todo tenso se entrega, porque realmente é mais relaxante, tá? Então me fala aí, se ficou alguma dúvida, comenta aí, que eu vou dar uma olhadinha pra gente já preparar a última aula de dúvidas e resumo. E vocês percebem que é uma técnica muito tranquila. Se você já faz massagem, então, você vai falar, nossa, eu sei o que fazer. E se você não faz massagem, você vai treinar uma, duas vezes só pra pegar ali como é que segura a pedra, como é que ajusta a temperatura e já vai começar ficando mais natural. A pedra é uma extensão da sua mão. Aquilo que você queria fazer com a mão, você vai fazer com o meio ou com a borda da pedra. Muito tranquilo, não é? Então tá, vamos descansar, estudem isso e amanhã a gente vai ver cabeça cervical e dorso, tá? Um beijo, até amanhã.